Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse bate-papo, a mais esse encontro. Hoje eu quero conversar com você que está aí do outro lado sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer na prova da segunda fase da OAB. Mas antes, eu quero te pedir que você me siga lá no Instagram, @prof.AnaPaulaLucas, e no YouTube também, professora Ana Paula Lucas. Através desses canais, você poderá assistir a aulas, dicas, conteúdos muito relevantes para a sua aprovação na OAB. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista em aprovação no exame da ordem há muito tempo, há mais de 15 anos, e quero te ajudar também a alcançar esse objetivo, a alcançar esse sonho. Bom, agora sim nós podemos começar o assunto do vídeo de hoje. O que eu posso e o que eu não posso fazer na prova da segunda fase da OAB. E hoje eu vou falar com você sobre 3 pontos importantes. Ponto número 1, sobre zerar a peça prático-profissional ou até zerar uma questão ou várias questões. 2, sobre as abreviações que você poderá usar na sua prova. E 3, sobre como marcar o seu vade-mecum, a sua CLT, como turbinar aquilo que você vai levar para a prova, o seu material, para que você faça uma excelente prova. Vamos começar pelo assunto número 1. Será que eu zerei a peça na segunda fase da OAB? Essa é uma pergunta de muitos candidatos que realizam a segunda etapa, a segunda fase do exame de ordem. Eu sei que é um período de tensão, porque a prova ela é uma prova totalmente subjetiva, e mesmo com a publicação do padrão de respostas preliminar, que é feito assim que termina a prova, algumas horas depois, os examinandos ainda ficam inseguros sobre o desempenho que eles tiveram na prova. Então, às vezes o aluno, ele fez a prova toda, mas ele não se sente seguro, Ele não acredita que o desempenho dele tenha sido um bom desempenho. De fato, nesse primeiro momento, esse padrão de respostas que a FGV divulga após a prova, ele é um pouco vago sim, Por quê? Porque é um padrão de respostas que apenas vai atribuir o que se espera como resposta, tanto para a peça prático-profissional quanto para as questões dissertativas. Na verdade, esse padrão de respostas, ele não traz detalhes, ele não detalha em quantos itens aqueles pontos serão divididos, quais serão as palavras e os artigos que terão uma maior atribuição de pontos, dentre outras coisas. Ele é um padrão de respostas geral. E para resolver essa angústia, eu quero apontar para você que está aí aquilo que poderá ocasionar uma nota 0 na segunda fase da OAB. Esse vai ser o primeiro assunto desse nosso vídeo de agora, beleza? Para saber se você zerou ou não a prova da segunda fase da OAB, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o edital. Porque o edital, ele traz tudo aquilo que poderá resultar na atribuição de uma nota 0. Vamos comentar item a item? Primeiro ponto, a indicação incorreta da peça prático-profissional, Você tem a obrigação de indicar a peça prático-profissional corretamente. A identificação da peça de forma diversa do padrão de respostas, aquele padrão indicado pela FGV, significa sim uma nota 0. Então veja bem, além do nome correto da peça, você deverá apontar o respectivo fundamento legal, aquele fundamento que sustenta a opção que você escolheu para a resolução daquele problema. Vou dar aqui alguns exemplos. Se você leu o enunciado da sua prova, entendeu que você precisa fazer ali uma contestação, O nome da sua peça é contestação. Qual seria o fundamento legal dela? Artigo 847 da CLT. Então, o nome correto da peça ou a indicação correta da peça, ela pressupõe o nome da peça mais a fundamentação correta. Então, eu vou ter que colocar lá na minha prova contestação, e o artigo 847 da CLT, que é o artigo que fundamenta
essa peça processual. O segundo ponto é que você precisa ter uma letra legível, né? A letra ilegível, uma questão que você deixa em branco ou até uma caneta de uma cor diferente que você usa, também poderá levar a nota 0 na sua prova. O que o edital me diz? O edital ele diz que o examinando receberá uma nota 0 nas questões em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não seja uma caneta azul ou uma caneta preta. Então, conforme o edital, será atribuída uma nota 0 na sua prova da segunda fase para aquele aluno que utilizar sinais de grafia diferentes dos habituais de pontuação. Por exemplo, se você colocar na sua prova aquele sinalzinho ali do jogo da velha, é uma coisa que poderá te eliminar. Se você fizer algum tipo de desenho, é uma coisa que poderá também te dar uma nota 0 na prova. Então, tudo aquilo que foge dos padrões da gramática poderá sim zerar a sua prova. Sabe por quê? Porque a banca pode entender isso como uma forma de identificação da prova, não é? Por que esse aluno colocou esse sinal diferente aqui se ele não tem nada a ver com o conteúdo da prova, ok? Por isso que é proibido colocar sinais, colocar desenhos, aquilo que não seja o padrão da nossa gramática. Em relação à caneta que você vai usar, você já sabe que a banca só admite caneta de azul, caneta de cor azul ou preta. Então você não pode usar na sua prova uma caneta colorida, sob pena também de zerar a sua prova. Outro ponto, se você deixar a sua questão em branco, claro, você vai zerar aquela questão. E por fim, se a sua letra for uma letra ilegível. Então, meus amigos, sobre a questão da letra, é muito importante que a sua letra seja uma letra legível. Imagine comigo, se eu estou corrigindo a sua prova, eu preciso entender aquilo que está escrito. E nós precisamos imaginar que o examinador, ele não vai corrigir uma prova, 2 ou 3. Ele vai corrigir inúmeras provas. E ele não vai se dar ao trabalho de ficar tentando encontrar aquilo que você escreveu, de adivinhar se aquilo que você escreveu é correto ou não. Então, se você que está aí do outro lado não tem uma letra muito bonitinha, bora comprar um caderno de caligrafia e melhorar essa letra. Tem alunos que às vezes escrevem de uma forma diferente da forma habitual, né? Eu já tive um aluno, por exemplo, que a letra dele era tão feia que ele fazia todos os exercícios e fez isso também no dia da prova com letra de forma, tá? E não tem nenhum problema nisso. O importante é que a sua letra seja uma letra legível. Combinado? O terceiro ponto é não indicar os itens nos enunciados das questões. Veja bem, a sua prova, ela vem dividida em 2 cadernos. Então eu vou ter um caderno de rascunho e vou ter o caderno definitivo. No rascunho você pode fazer o que você quiser, porque você vai levar ele com você quando você sair da sua sala onde você fez a sua prova. No caderno definitivo, é o caderno que você vai entregar. E lá nesse caderno tem o lugar correto para você fazer cada coisa. Então você vai ter as folhas onde você irá fazer a sua peça prático-profissional e vai ter também uma folha correspondente para cada uma das questões que você irá responder. Se você responder a questão 1 na página da questão 4, a sua questão 1 foi para o saco. Ok? Então é muito importante verificar se você está respondendo aquilo que precisa ser respondido no local correto. E o fato de não responder aquilo que está sendo pedido no local correto é um outro erro que pode levar à atribuição de uma nota 0 às respostas das suas questões discursivas. A falta de identificação sobre a qual item da questão pertence à sua resposta, e aqui eu estou falando de letras A ou B, é isso mesmo? Também pode zerar a sua questão.
Porque cada pergunta discursiva da segunda fase da OAB possui mais de um item a ser respondido, né? Hoje nós temos 2 itens para cada uma das questões, uma letra A e uma letra B. Então, no momento de apresentar a resposta, é imprescindível que você aponte a qual item se refere aquela resposta. Coloque ali, letra A, faça a sua resposta. Logo abaixo, coloque letra B e faça a sua resposta. Se você não fizer a indicação do item, letra A ou letra B, a nota correspondente será 0. Se você responder a todos os itens e indicar apenas uma das letras das alternativas, apenas esse item será avaliado pelo examinador. Então, fique atento à forma como você vai colocar isso na sua prova. O quarto ponto que eu quero destacar com você que está aí é a fundamentação jurídica feita de uma forma incoerente. Veja bem, você indicou o nome da peça corretamente? Ótimo. Mas você ainda pode zerar a peça se você não apresentar um raciocínio jurídico coerente e adequado àquele caso proposto. Em outras palavras, você pode até achar que o caso requer a propositura de uma ação de consignação em pagamento, por exemplo. Porém, se a sua petição inicial contiver pedidos que não tenham relação nenhuma com a fundamentação jurídica exposta, sua nota será 0. Ou seja, você indicou o nome da peça correto, mas você fez uma peça que não tem nada a ver com o nome da peça que você indicou. Ou seja, se a fundamentação não fizer sentido, a sua nota também será uma nota 0. Quinto ponto, não respeitar a ordem de transcrição das respostas. O que o edital diz em relação a esse tema? Preste atenção. O examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição das suas respostas quando da realização da prova prático-profissional, devendo iniciá-la pela redação da sua peça profissional, seguida das respostas às 4 questões discursivas em sua ordem crescente, questão 1, 2, 3 e 4. Aquele que não observar a ordem de transcrição das respostas, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação da peça e das questões discursivas, receberá nota 0, tá? Sendo proibido qualquer tipo de rasura ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária do examinando do exame. Então, durante a prova, a ansiedade pode levar você a cometer esses erros, que são erros simples. Transcrever a resposta de alguma pergunta ou da própria peça no local inadequado da folha de resposta definitiva é uma nota 0. Ou seja, no espaço destinado à peça, você não pode colocar uma resposta de uma questão e vice-versa. Caso isso ocorra, o que você deve fazer? Qual seria o procedimento correto? Anular aquilo que você escreveu de forma indevida. E qual é o jeito correto de fazer isso? É riscar o trecho, passando uma linha simples em cima daquilo que não está adequado. Mas preste atenção, você não pode rasurar ou adulterar a identificação das páginas. Numeração, o título que está na folha, tá? Porque às vezes você faz isso como uma forma de consertar o seu erro, mas isso vai levar você à eliminação sumária da prova, ou seja, a uma reprovação automática. O próximo ponto que eu quero destacar para você é o erro na assinatura do advogado, né? Nesse caso, olha só o que o edital prevê. Ele diz assim, olha, quando da realização das provas prático-profissionais, caso a peça profissional ou as respostas das questões discursivas exijam a assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado. Ao texto que contenha outra assinatura, será atribuída nota 0, por se tratar de identificação do examinando em local indevido. Então,
O último erro que pode fazer você zerar a sua prova é utilizar o seu nome ou outra forma de assinatura. Eu sei que você tá doido para virar advogado, eu sei que você tá doido para assinar seu nome, colocar o número da sua OAB, mas você vai esperar um pouquinho para fazer isso. Ok? Quando você for aprovado e aí você vai fazer a sua primeira peça, né, processual, aí sim você coloque o seu nome com gosto e coloque o número da sua OAB com gosto. Por hora, na sua prova, você vai escrever apenas advogado, OAB, número, tracinho, porque você ainda não tem, terá em breve, mas você ainda não tem o número da sua OAB. Então, para evitar a perda, né, boba de pontos na segunda fase da OAB, basta que você se restrinja àquilo que está exposto no edital. Isso também evitará que você zere a sua prova. A dica é ater-se àquilo que foi informado e pedido no enunciado do problema. Não é legal também cometer excessos, né? Às vezes um excesso pode passar despercebido se o examinador for no mínimo razoável em sua correção. Mas é melhor não correr o risco de colocar na sua prova aquilo que não lhe foi perguntado, né? Às vezes o aluno se sente inseguro e responde aquilo que foi perguntado, mas coloca uma coisinha a mais ali. Só que aquela coisinha a mais, ela não faz parte daquela resposta. E isso também é um erro que você não pode cometer. Então, atenha-se àquilo que o enunciado te pediu. Atenha-se àquilo que está descrito, que está sendo pedido para que você responda. Combinado? Um outro assunto bastante relevante que eu quero tratar com você hoje é sobre as abreviações que podem ser usadas na prova da segunda fase. O uso de abreviações, mesmo parecendo às vezes um tema fútil, ele é importante para a sua aprovação. Então, eu queria listar para você aqui algumas abreviações comuns e indicar como é que você pode conferir qual a abreviatura ou a abreviação que a banca está utilizando nesse momento. Prof, e por que essa questão de abreviação é importante? Não sei se você sabe, mas teve uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma decisão lá de 2018, que concedeu uma liminar a um candidato prejudicado na prova porque ele escreveu CF, de Constituição Federal. E a banca entendeu que o correto seria que ele colocasse a abreviação CRFB/88, né? Constituição da República Federativa do Brasil /88. Pode parecer algo extremo? Sem dúvida é. Mas fatos como esse passam a impressão de que a banca sempre trabalha com aquele lema, né? Na dúvida, vamos reprovar esse candidato, né? Porque é isso que a gente vem sentindo, principalmente aí em relação às últimas provas. Ao mesmo tempo, é preciso você focar na sua aprovação. E quando for preciso, aí você faça aí um bom recurso para que você seja aprovado de qualquer forma. Portanto, o ideal é utilizar as abreviações que a própria banca utiliza, evitando assim qualquer possibilidade de transtorno. Porque eu tenho certeza que você não quer depender de um recurso para conseguir a sua aprovação. Dentro do direito do trabalho, que é a matéria que eu leciono, pode aparecer para você, por exemplo, um artigo do Código Civil. Vamos lá, artigo 186 do Código Civil, né? Como é que você vai abreviar Código Civil? CC é a abreviação que a banca considera. O CPC, né? Tem pessoas que colocam CPC, CPC/15 ou NCPC, né? Que é o novo Código de Processo Civil. Entretanto, meus amigos, vamos usar sempre CPC, porque o Código de Processo Civil continua sendo o Código de Processo Civil, independentemente de ser novo ou velho, tá? Então, não é necessário diferenciar se é um novo CPC ou se é um velho CPC, combinado? Então, independente de qualquer coisa, você vai usar a abreviação CPC para o Código de Processo Civil. E temos, claro, né, a mágica CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e aí você pode usar a CLT tranquilamente. Constituição Federal,
você pode usar CF/88 ou CRFB/88. E se você for citar, por exemplo, uma súmula do TST, escreva a palavra súmula, coloque o número da súmula e pode usar TST. Não é necessário escrever Tribunal Superior do Trabalho, ok? Se você ainda tiver alguma dúvida em relação às abreviações ou algumas siglas, escreva por extenso, porque dessa forma você elimina qualquer possibilidade de errar aquela fundamentação, tá bom? Prof, como é que eu faço para descobrir outras abreviações que podem vir na minha prova, né? Você pode fazer o seguinte, acesse o site oficial da banca, né? oab.fgv.br, selecione aí uma edição mais recente, uma prova mais recente da segunda fase e você pode fazer o download do espelho de respostas da matéria que você deseja verificar as abreviações. E aí, dessa forma, você poderá analisar o padrão de respostas, tá? Assim como a banca vem cobrando nas últimas provas aí. Pode fazer isso com a última prova apenas ou com as duas últimas, tá? Pra gente pegar aí o padrão das últimas provas realmente. Conhecer as abreviações na segunda fase da OAB vai te trazer uma tranquilidade maior. Infelizmente, é impossível, né, prever o comportamento da banca em relação a isso. Como nós vimos aí nesse caso, né, que eu citei para vocês, lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No entanto, mais do que se preocupar, você deve realizar uma preparação adequada para obter um bom desempenho e para alcançar a sua tão sonhada aprovação. E por fim, como último assunto desse nosso bate-papo, eu quero conversar com você sobre como marcar o seu VADMECUM, como marcar a sua CLT para a segunda fase da OAB. Mas antes de continuar nesse tema, eu quero te pedir para você dar um like aqui embaixo para mim, para você se inscrever aqui no canal, para que você possa ficar ligado em todas as informações relevantes e importantes que eu trago para você sobre a prova da OAB, sobre como eu posso te ajudar a ser aprovado de forma definitiva de uma vez por todas. Então, aprender a marcar o seu VADMECUM ou a sua CLT é sim essencial para a sua aprovação no exame da ordem. A prova, ela é uma prova difícil e você já sabe que a matéria é uma matéria bastante extensa. Então, o uso de um material, né, bem marcado, um material encorpado, pode auxiliá-lo sim na sua trajetória rumo à aprovação. E marcar a CLT, marcar o seu VADMECUM, é uma dessas técnicas que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo. Vamos ver como que você vai fazer isso? Antes de mais nada, é preciso que a gente lembre de duas regrinhas básicas, tá? A utilização do VADMECUM, ela é permitida somente para a prova prático-profissional. Então, você só vai poder levar o seu VADMECUM, a sua CLT, na segunda fase da OAB. E é muito importante que você tenha um material atualizado, né? Não adianta nada você marcar, deixar a sua CLT toda bonitinha, se ela é uma CLT desatualizada. Fechado? Dito isso, vamos às práticas que deixarão o seu material porreta, tá? Prontinho para você levar para sua prova e para que você tenha muito mais segurança na hora de responder aquilo que está sendo pedido na prova da segunda fase. Vamos lá. O edital, ele traz essas informações, tá? Ele vai informar para você aquilo que você pode fazer de forma a não gerar problemas com os fiscais da prova. Então, mais uma vez eu volto a dizer, é preciso conhecer o edital. Nele estão todas as permissões e as proibições a respeito de marcações e outros itens. Vamos começar pelo uso do marca-texto. É permitido? Sim. Você pode usar o marca-texto e pode fazer aquilo que a gente chama de remissão direta, tá?
Você pode utilizar o seu marca-texto, ou um lápis de cor, ou uma caneta colorida, e fica a seu critério. Para sublinhar um artigo, para circular, para grifar, tá? Artigos ou leis, tudo isso é permitido. Você pode escolher cores diferentes, isso fica a seu critério, tá? E tudo isso que eu disse aqui se aplica também a caneta, lápis, giz de cera, aquilo que você tiver e aquilo que você queira utilizar. Se você quiser fazer setas para correlacionar 2 ou mais artigos que estejam próximos, você pode fazer também, tá? Não há nenhum problema nisso. Você pode ainda usar clipes para separar conteúdos. Podem ser, por exemplo, aqueles clipes coloridos também, né, que já facilitam. Isso também é permitido, tá? Escrever diretamente no código para fazer as remissões também pode. E aí, para deixar você ainda mais seguro, existem algumas regrinhas a respeito disso também, tá? Então, olha só. Você pode indicar diretamente no seu código a existência de leis, artigos ou súmulas. O que é proibido? Qualquer tipo de marcação ou de informação adicional a eles. Então, veja bem, você pode, por exemplo, ao lado do artigo 458 da CLT, você pode anotar ali, eu sugiro que seja a lápis, tá? Porque se você precisar apagar, tá tranquilo. Você pode anotar ali, por exemplo, súmula 123 do TST. Isso você pode fazer. O que você não pode fazer, por exemplo, ao lado do artigo 458 da CLT, anotar súmula 123 do TST e escrever algo sobre essa súmula. Trata do assunto X, ok? Então, escrever do que se trata não pode. Você pode anotar ali ao lado a súmula. E isso basta, gente. Basta para que você entenda que aquela súmula está correlacionada àquele artigo. E aí você vai lá na súmula, lê a súmula e tá tudo resolvido. Não tem essa necessidade de ficar escrevendo no seu código mais nada além do que fazer a remissão simples, ok? Outro cuidado que se deve ter a respeito da remissão é que você não pode de forma alguma indicar a estruturação de uma peça jurídica, tá? Então, cuidado com as remissões longas, né? É melhor evitar para que você não tenha nenhum problema ali na hora da prova. Destaco ainda para você que não existe um limite para o uso de remissões diretas no código, você pode fazer quantas você quiser, tá? Quantas remissões você julgar que sejam necessárias. É preciso também ter cuidado com as restrições trazidas pelo edital. Então, assim como o edital traz tudo aquilo que é permitido fazer, ele também traz tudo aquilo que não é permitido fazer. Então, o edital ele traz sim restrições quanto ao material e aos procedimentos proibidos. Então, você precisa tomar cuidado com algumas coisinhas, com coisinhas que você não pode fazer no seu código, na sua CLT, no seu Vadimeco. Você não pode, por exemplo, utilizar códigos comentados ou anotados, ok? Você pode usar aqueles códigos organizados, né? Assim como eu uso aqui com os meus alunos a CLT organizada, que tem um índice maravilhoso, isso você pode usar. Mas CLT, códigos comentados ou anotados não pode, tá? Da mesma forma, você não pode usar materiais com organização de índices temáticos que tragam estruturas de roteiros de peças. Anotações pessoais, transcrições, informativos de tribunais, tudo isso também é proibido, tá? Uma outra coisa que foi aí uma grande mudança, né, nos últimos anos sobre essas marcações aí dos códigos, diz respeito ao uso do post-it, né? Aquele papelzinho ali que a gente cola. Até um tempo atrás, você até podia colar um post-it sem qualquer coisa escrita para separar um código do outro, por exemplo, tá? Hoje, o que é permitido? Você pode usar essas etiquetas colantes,
mas aquelas que já venham marcadas, né, com o nome ali da lei, do código, direto de fábrica. É aquilo que a gente chama de marca fácil, né? Você já compra ali as etiquetas prontas, tá? Então, em outras palavras, é proibido utilizar notas adesivas escritas à mão, sejam elas em branco ou impressas pelo próprio examinando. Não pode usar post-its, não pode usar adesivos coloridos, ok? Você só pode usar aqueles que vêm direto de fábrica já impressos, né? Da livraria Marca Fácil, tá? Se você quer separar e não quer usar aí o Marca Fácil, use os clips, por exemplo, que já facilita bastante a sua vida, tá? Bom, com tantas proibições, né, com tantas permissões, você ainda está confuso sobre como preparar o seu material? Eu sei que à primeira vista parece difícil, tá? Mas se você ainda tiver qualquer dúvida, consulte o edital. Tudo está descrito no edital. Toda vez que a gente vai começar uma coisa, né, que a gente vai se dedicar a alguma coisa, a gente tem que partir da regra, né, daquilo que embasa aquela coisa. E para a sua prova da OAB, tudo que você precisa saber está descrito no edital. Então não tenha preguiça de ler o edital, tá? Leia com atenção, verifique aquilo que é adequado para você, aquilo que você pode fazer, assim como aquilo que você também não pode fazer. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, deixa um like aqui pra mim, tá? Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, esse conteúdo com o seu amiguinho OABeiro que também tá doido pra ficar livre dessa prova e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo da prof e até lá!